Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do curso de Gastronomia à Distância, da matéria de Panificação Clássica e Brasileira. Hoje nós vamos fazer aí uma receita genuína italiana, tá? Nós vamos fazer a focaccia, tá? A famosa focaccia no modo genovese, tá? Eu já vou explicar o porquê de genovese. E também nós vamos fazer a nossa pizza de forma, tá? A partir da mesma massa nós vamos fazer duas variações, tá bom? Falar um pouquinho sobre a história da focaccia, para quem não conhece, para quem já ouviu falar, mas nunca experimentou, a focaccia ela nasce aí, na Itália em meados do século XVII, do século XVIII, como forma de comida de rua, tá? Claro que já há muitos anos, né, a produção do pão já era uma coisa mais caseira, mas a partir dessa época aí que começaram os primeiros padeiros a fazer aí, né, nas ruas de Gênova, Roma, em Milão, em Florença, a fazer as primeiras focaccias, né? A focaccia nada mais é do que um pão achatado, tá? Ele é um pão bem fermentado, que a gordura que se utiliza para fazer o pão, em vez da manteiga, é um azeite de ótima qualidade, tá? Então, primeira dica também, quanto melhor o azeite, melhor vai ficar a sua focaccia. E é um tipo de pão que ele é feito numa assadeira lisa, tá? E ele é um pouco achatado com vários furinhos, assim, ele tem uma aparência bem rústica, ele é diferente de todo e qualquer tipo de pão que a gente está acostumado, tá? E é um dos pães que eu mais gosto, eu tenho certeza que quem reproduzir a receita aí vai passar a gostar muito também da focaccia, tá? Assim como eu falei, ele é uma produção de ótima fermentação, então ele é bem leve também, tá bom? Bom, para começar aqui com a nossa focaccia, nós vamos fazer um polish, tá? Começando aqui então com o nosso fermento biológico fresco, tá? Só lembrando, pessoal, uma coisa muito importante, que a gente nunca pode substituir a mesma quantidade de fermento biológico fresco do fermento biológico seco, tá? O fermento biológico seco, ele sempre vai levar uma quantidade inferior, tá? Vai levar 30% da quantidade de fermento biológico fresco. Vamos supor, se eu for usar uma receita que vai 30 gramas de fermento biológico fresco, serão só 10 gramas de fermento biológico seco, tá bom? Isso via de regra sempre, tá? Então, eu vou pegar aqui o meu fermento biológico fresco, vou dar uma esfarelada nele, tá? Sempre para facilitar a dissolução dele em água, ok? Vou colocar aqui 2 colheres de farinha de trigo, tá? Pode ser tirando da receita mesmo, porque essa farinha aqui depois vai ser inserida na receita, então não vai faltar nem sobrar farinha, tá? 2 colheres de sopa de farinha e 40 ml de água, tá? Água a temperatura ambiente, tá bom? Eu vou misturar tudo aqui, tá? Até que fique bem dissolvido aqui o nosso polish, tá bom? Só lembrando que a água a temperatura ambiente, tá? Evite de usar água quente ou água morna. Primeiro que, se a gente colocar uma água muito quente aqui, a gente vai matar o nosso fermento, tá? Porque isso aqui é um ser vivo, né? Uma levedura fresca. É uma bactéria boa para o nosso organismo, tá? Não é uma bactéria ruim. E ela tem os seus prós e contras, né? Ela vai ter uma temperatura limite ali, que a partir dessa temperatura ela vai morrer. Então, a gente nunca pode usar uma água acima de 50 graus aqui, no máximo 45 também, porque senão a gente acaba matando essa levedura, tá bom? Então, ó, eu dissolvi muito bem aqui o meu polish, tá? Ele fica aqui, ó, com uma textura semilíquida, tá bom? E eu vou deixar ele agora, eu vou cobrir com plástico filme e vou deixar ele fermentar aí durante uns 20 minutos. Dentro de um armário fechado, tá? Ou dentro do seu forno. Deixar ele bem fechadinho aqui. Temperatura aqui média de 28 a 31 graus, tá? Temperatura legal para a gente fazer a fermentação.
Então, eu vou deixar ele fermentar durante 20 minutos e já eu volto com o resultado aqui pronto, tá bom? Bom, pessoal, passados 20 minutos de fermentação aqui do meu polish, tá? Ele já começou a apresentar aí o início de uma fermentação, tá? Como vocês podem observar aqui, ele já tem uma superfície um pouquinho mais firme, né? A gente já começa a ver o aparecimento aqui de bolhas, tá? Da fermentação e o odor característico também, né? Da produção de álcool, tá bom? Então, feito isso, o nosso polish já está pronto para ser utilizado. A gente vai começar a produção da massa, então. Eu estou utilizando aqui uma farinha de trigo 00, tá? Que, assim como eu falei na aula do pão caseiro, tá? A farinha 00 é um tipo de farinha especial para panificação, que ela é muito fina, ela contém um baixo teor de cinzas, tá? Então, a farinha ela vai ser mais branquinha, ela contém um teor alto de amido, tá? E ela vai ser de muito fácil dissolução, para a gente estar produzindo o fermento, né? Para a gente estar conseguindo um bom resultado. Tá? Caso você não encontre a farinha 00, você procure usar uma farinha de trigo de boa qualidade, aí, de uma marca reconhecida de mercado e de repente intitulada assim, farinha especial para panificação. Tá? Eu não recomendo o uso de farinha com fermento, tá? Porque dependendo do tipo de receita que você for fazer, essa farinha com fermento vai te dar um índice maior ou menor de fermentação. E, enfim, é muito mais fácil a gente trabalhar com fermento fresco, né? Também vai te dar uma qualidade melhor do que utilizar uma farinha com fermento, tá? Então, sempre farinha sem fermento, procurar uma farinha de boa qualidade, especial, tá? Pra gente estar fazendo os nossos pães. Então, aqui eu tenho no meu bowl 500 gramas de farinha de trigo 00, tá? Eu vou acrescentar aqui ao meio o meu polish. Antes de mais nada, eu vou só abrir uma pequena, fazer tipo um vulcãozinho aqui no meio, abrir um espaço para colocar o polish, tá? E vou virar aqui a minha levedura no meio. Ok? Feito isso, eu vou acrescentar aqui a minha água, tá? Só lembrando, pessoal, água a temperatura ambiente, tá? Se puder medir aí uma água em torno de 26, 28 graus, seria a temperatura ideal para a gente estar trabalhando, tá? E nunca colocar água tudo de uma vez só. A gente vai colocando aos poucos, vai trabalhando com ela, porque assim como eu falei na nossa primeira aula, que foi a aula de pão caseiro, dependendo do dia, dependendo do clima da sua cidade, pode ser que a quantidade de água varie para mais ou para menos, tá? Não vai ser questão da receita estar errado ou não. Vai ser porque o pão ele é uma coisa muito variável, tá? Então existem determinados fatores aí que vão influenciar na alteração da medida dos ingredientes, ok? Então a água a gente sempre vai colocando aos poucos, nunca de uma vez só, tá? Isso é uma regra básica aí para os nossos pães, tá bom? Então eu coloquei metade da água aqui e comecei a dar uma misturada de leve. Vocês perceberam que eu ainda não coloquei o sal e nem o azeite da receita, tá bom? Por enquanto aqui eu misturei com um pouquinho da água. Assim que a farinha tiver absorvido bem a água e o polish, eu vou adicionar mais um pouco, tá? E ainda assim preservo uma pequena quantidade. Eu estou utilizando aqui uma colher somente para evitar de umedecer muito a minha mão com aquela primeira massa e acabar ficando fazendo muita bagunça aqui, tá? Então é sempre bom a gente iniciar a fazer a primeira mistura aqui dos ingredientes úmidos, né, que tem a água, o polish, com uma colher ou uma espátula, tá? E depois ir usando as mãos, tá bom? Assim você vai trabalhar de forma mais organizada e limpa, ok? Então, assim que tiver absorvido bem aqui a água, tá? Eu vou começar a usar
a minha mão, tá? Vou acrescentar o sal. Misturamos um pouco. Se eu perceber que a massa está muito seca, tá? Tá difícil para trabalhar com ela, daí eu posso acrescentar mais um pouquinho d'água. Lembrando que nós temos ainda o azeite, tá? Então tem outro ingrediente úmido para ser adicionado aqui que vai dar bastante liga na nossa massa. Então, o correto, gente, é fazer pão com calma, com tranquilidade, tá? Porque se você for fazer o pão com pressa, você vai acabar errando na medida, deixando ele muito seco ou muito úmido. Então, pão tem que ter um pouquinho de calma, tá? Qualquer tipo de pão. A minha massa que está um pouquinho seca, eu vou colocar mais água ainda. E vou acrescentar o meu azeite, tá? Lembrando, gente, aqui eu estou usando um azeite extra virgem, tá? Para quem não sabe a diferença entre um óleo, né, de oliva e um azeite extra virgem, o óleo de oliva ele é um óleo composto, tá? Ele é uma mistura de azeite puro, né? O azeite que ele é fruto da maceração de azeitonas frescas, tá? Então é um processo mecânico e depois ele é filtrado e mais. Isso seria o azeite extra virgem. O óleo, né, o óleo de oliva ou óleo composto, ele é uma mistura do óleo de azeitonas com outros óleos de soja ou de milho. Então ele acaba diminuindo bastante a qualidade do azeite, tá? Então para esse tipo de receita aqui, quanto melhor o azeite que você for utilizar, melhor vai ficar a sua focaccia, tá? Procure utilizar um bom azeite italiano ou um azeite grego, um azeite espanhol, por que não também, ok? Então, agora no momento que a gente coloca o azeite, a massa fica um pouco úmida, mas é normal, tá? Uma boa forma de você identificar a qualidade do seu azeite é pelo odor, tá? Ele vai ter um aroma de azeitona fresca, assim. Então ele não vai ter um cheiro de ranço, tá? Ele vai ter um perfume bem gostoso de azeitonas. Então quando você abrir uma lata, né, ou um vidrinho de azeite e sentir esse perfume de azeitona fresca, então você vai saber que seu azeite é de boa qualidade, ok? Ok, vou trabalhar agora na minha bancada, lembrando que eu já limpei ela, tá, previamente, tirei todo qualquer vestígio ou corpo estranho que poderia estar caindo aqui na minha massa, passei um paninho com álcool, tá, deixei a mesa bem limpinha para não ter perigo de ter nenhum tipo de contaminação cruzada, tá? Então, vou trabalhar com a minha massa aqui, que ela está ainda bastante úmida, tá? Mas é bom que a gente tenha a massa levemente úmida, tá? E a gente vai acertando aos poucos aí, tá bom? Antes uma massa úmida do que muito seca, tá? Então, eu vou trabalhar com a massa aqui. Sempre fazendo aquele processo de rasgar a massa durante o começo, tá? Da sova. Isso para misturar melhor os nossos ingredientes, tá bom? Feito isso, né? Percebendo que a nossa massa tá bem grudenta, ela tá colando um pouco aqui na minha bancada, aí eu vou acrescentar um pouquinho de farinha de trigo, tá? E vou recolher essa massa. Ó, eu vou passando a massa aqui nessa farinha de trigo aqui e vou limpando a minha bancada, tá vendo? Pronto, agora ela já não tá mais grudenta como ela estava antes. A minha massa ela ficou bem úmida, tá? E não está grudando na bancada. Isso daqui é o correto, tá? E a gente tem que tomar cuidado com a quantidade de farinha que nós colocamos aqui na massa, porque quanto mais farinha se adiciona, mais o pão vai ficar seco, tá? Mais a massa fica dura. Então, a farinha, gente, é só o necessário para que não grude mesmo, tá? Para que a gente possa modelar ela, mas sem excessos, tá bom? Então, eu vou sovar aqui a minha massa um pouco, tá? Caso a sua massa esteja extremamente dura, você não está conseguindo sovar muito bem ela, o que você pode fazer nesse momento?
abre a massa aqui, tá? Faz um buraquinho no meio, vem com a água, acrescenta um pouquinho de água aqui e vai fechando a massa, vai trabalhando com ela e vai chegar um ponto que ela vai ficar mais macia. Se mesmo assim você vê que ela ainda está muito dura, você repete o processo, tá? E vai colocando água até ela ficar num ponto bacana assim, que ela fica ligeiramente pegajosa, tá? Agora, caso contrário, a gente adiciona um pouquinho de farinha. Sempre com calma, gente. Nunca use uma xícara de farinha aqui ou coloca mais meio litro de água, tá? Sempre de pouquinho em pouquinho, para você ir sentindo a massa, tá? Quanto mais você fazer pão, quanto mais você praticar isso, mais você vai ter essa percepção, tá? Então vai chegar um momento que você já vai entender ao momento certo a quantidade de água, a quantidade de farinha que você tem que utilizar, tá bom? Então, voltando aqui, ó, eu vou fazer o processo de rasgar a massa, tá? Eu levo e trago, ó, leva e traz, leva e traz, tá? Isso só é necessário nos primeiros 2 minutos de sova, tá bom? Agora eu vou trabalhar um pouco aqui, utilizando as minhas 2 mãos, tá? Lembrando, gente, na hora de sovar qualquer tipo de massa, tá? Toma cuidado com a postura aqui, procura não ficar muito inclinado ou colocando muito peso em cima dos seus ombros, porque senão você pode acabar tendo dores aí no final da sua brincadeira aí de fazendo pão, né? Então a gente tem que procurar sempre manter uma postura legal, tá? Para não fazer fadiga, tá? Não prejudicar a nossa saúde. Então eu vou continuar sovando o meu pão aqui por aproximadamente 20 minutos, até a massa ficar bem firme, ficar bem lisinha, tá? E os ingredientes estiverem bem misturados, ok? Então, daqui a pouquinho a gente volta aqui, a hora que a massa estiver bem lisinha, tá bom?